Vamos agora, na disciplina Noções de Direito, trazer um dos temas do direito constitucional que mais a FCC gosta, né? Está entre aqueles temas que a FCC gosta de cobrar de você, que é o tema nacionalidade. Produção, por favor, disponibilize o material. Nossa aula hoje vai tratar de direito constitucional, né? Lembrando que Noções de Direito engloba os 3 direitos, né? Então, em alguma aula eu vou trazer algum tema de administrativo, um tema de constitucional e humanos nós estamos na outra frente, sobretudo naqueles temas mais prevalentes da Fundação Carlos Chagas. Beleza, então. O nosso tema hoje da aula é nacionalidade, né? Para quem quiser acompanhar aí na Constituição Federal, nacionalidade, ela está mais precisamente na Constituição Federal, no artigo 12, sobretudo, e alguma coisa no 13, tá? 12 e 13 da CF de 88. Lembrando que, por ser Fundação Carlos Chagas, a leitura da Constituição é fundamental, porque grande parte, né, a maioria esmagadora das questões da Fundação Carlos Chagas fazem referência à literalidade do dispositivo constitucional. Então você precisa ter essa relação de intimidade, certo? Então nosso tema é nacionalidade e a gente já começa com a definição do que é nacionalidade, meu aluno. Será que você sabe? Vamos lá, acompanha comigo aqui o nosso conceito. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado estado, fazendo com que o indivíduo pertença, né, integre ao povo desse estado, certo? E por consequência, desfrute de direitos e contraia obrigações. Basicamente isso é o vínculo. Vínculo é ou não é o que liga algo a alguém? Então tu tem um indivíduo, uma pessoa em si considerada, e essa pessoa se vincula a um Estado nacional. Esse vínculo ele é de 2 naturezas, ele é jurídico e político. Tu te torna parte, quando tu estabelece esse vínculo, tu passa a ser parte do povo de um Estado. Pessoal, o Estado, ele possui 3 elementos, né? Há quem diga que é 4, mas grande parte dos estudiosos agregam 3 elementos, certo? Nós temos o elemento território, nós temos o elemento governo ou soberania e nós temos o elemento povo. O elemento povo é o elemento humano de um Estado. São as pessoas que efetivamente compõem o Estado, que têm laços, né, com aquele Estado, que possuem vínculo pessoal com o Estado. Quando alguém estabelece um vínculo jurídico-político com um determinado Estado nacional, essa pessoa passa a ser parte do elemento humano desse Estado, que é o povo. Vamos utilizar você como exemplo. Eu creio que quase todos que estão assistindo essa aula, né? Eu digo quase porque é uma aula online, né? Pode ser que haja estrangeiros assistindo, são brasileiros. E por que vocês são brasileiros? Porque vocês possuem um vínculo jurídico com a República Federativa do Brasil. Vocês são ligados. E por vocês terem essa ligação, esse elo, esse vínculo com a República Federativa do Brasil, eu e todos vocês fazíamos parte do povo brasileiro, certo? Beleza. Somos, portanto, do povo brasileiro, porque nós temos esse vínculo jurídico-político. Esse vínculo nos faz o quê? Ter direitos perante esse país, né? Nós temos uma série de direitos grafados na Constituição e em outras leis, certo? E bem como nós temos também obrigações. Então, esse vínculo jurídico-político nos faz ser titulares de direitos, mas nos submete também a obrigações. Não é isso? Você tem ou não tem obrigações com o Estado brasileiro? Exemplo, você paga tributo, você paga IPVA, IPTU, enfim. Quando você vai comprar algo no supermercado, no comércio, no mini-box, você paga uma série de impostos, não é isso? Você reclama pra caramba, né? Porque se você é obrigado.
Você, a partir dos 18 anos, é obrigado a votar, por exemplo. Então, tu contrai direitos nesse vínculo, mas também tu contrai obrigações. Então, na nacionalidade, tu te vincula ao Estado, tu passa a fazer parte desse Estado e também tu contrai direitos e obrigações para com esse Estado. É essa a nossa ideia de nacionalidade. Tranquilo? Vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado. Esse indivíduo passa a fazer parte do povo desse Estado, titulariza direitos perante esse Estado e também contrai obrigações. De boa? Essa é a ideia, portanto, de nacionalidade. Superando o conceito, a gente vai avançar um pouco mais aqui na parte teórica, falando de espécies de nacionalidade. Aluno desafio, a doutrina nos traz duas espécies. A espécie primária ou originária, também chamada de involuntária, e a segunda espécie é a secundária ou derivada. A gente vai, a partir de agora, falar de cada uma dessas espécies. Falando primeiramente, da primária originária ou involuntária. Involuntária já dá uma dica para ti. Que não interessa a tua vontade. Não é uma manifestação de vontade tua, certo? Então, a primária ou involuntária é imposta. Outra palavra relevante. Você não escolheu, a sua vontade não interessou. Foi uma imposição. De maneira unilateral, independentemente da vontade do indivíduo. Na primária originária ou involuntária, pouco importa, melhor dizendo, o que você quer, o que você não quer, o que você deseja, o que você não deseja. A sua vontade, olha, é irrelevante. Independente da vontade do indivíduo, independentemente da vontade do indivíduo, certo? Ela é imposta por quem? Pelo Estado. Quem impõe é o Estado, no momento do nascimento. Eu, por exemplo, e tu, meu aluno? Te perguntaram lá na barriga da tua mãe, no ventre da tua mãe, se tu queria ou não ser brasileiro? Tu não teve essa escolha, né? Quando tu abriu os olhos, tu nasceu no Brasil. Então, isso foi ou não foi imposto? Pelo teu destino, que seja, mas foi imposto. Tu não teve escolha. Essa é a nacionalidade primária. Quem impõe é o próprio Estado. O Brasil impôs que tu és brasileiro, que manda tu nascer aqui. Tranquilo? E a outra espécie é a secundária ou derivada, Aquela que se adquire. Então ela é adquirida. Ela é, vamos dizer assim, conquistada, É uma manifestação de vontade, por vontade própria. Aqui é uma manifestação do seu querer. Na secundária ou derivada, a tua vontade ela é primordial, ela é relevante. Tudo bem? Ela é depois do nascimento, normalmente pela naturalização. É o caso dos naturalizados, certo? Aqui na secundária é um querer, é uma manifestação de vontade. Eu nasci com uma nacionalidade, mas eu quero outra, certo? Que poderá ser requerida pelos estrangeiros como pelos hemátilos. Quem são os hemátilos? São os apátridas, aqueles que não têm nacionalidade. Então, os hemátilos, ou chamado apátridas, são pessoas que não possuem vínculo jurídico, político com nenhum Estado nacional, com nenhuma nação. Elas podem requerer uma derivada, uma secundária, por uma manifestação de suas vontades. Então, a diferença é essa. A primária é imposta, independentemente da sua vontade. A secundária não. Ela é normalmente pela naturalização e ela consiste em uma manifestação de vontade, um querer, uma opção, uma escolha, portanto. E aí, meu aluno, desafio? Tá indo devagar? Tá muito rápido? Deu feedback aí para a equipe, Eu espero estar sendo entendido nesse tom de voz, nessa velocidade de fala. E é isso, vamos seguir. O pessoal tá ripando uma merenda aqui no estúdio que tá dando até gatilho no professor. Vamos lá.
Vamos avançar, falamos de conceito, falamos de espécie, e agora a gente vai avançar um pouquinho aqui no estudo para falar de critérios de nacionalidade. Pessoal, critério é um requisito que você deve atender. Eu quero seguir determinado critério, não é isso? Minha aluna aí, por exemplo, alguém vai te pedir namoro, tu vai aceitar ou não, mas tu vai estabelecer regras, critérios, não é isso? Tu vai definir, eu quero que seja dessa forma, eu não quero. Critérios são nada mais do que atributos exigidos, não é isso? Qualificações exigidas. É essa, portanto, a ideia de critério. E para estabelecer vínculo jurídico-político, cada Estado adota os seus requisitos, adota os seus critérios, tá? O Estado nacional, meu aluno, é um Estado soberano. Ele manda em si. A República Federativa do Brasil, você já viu com certeza, lá no artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, tem como fundamento a soberania. E, resumidamente, o que isso quer dizer? Ser soberano é mandar em si, né? É fazer prevalecer a sua própria vontade. Cada nação tem isso. E isso se espelha no critério de nacionalidade. Com quem, sob quais critérios, a República Federativa do Brasil ou outra nação estabelecerá esse vínculo jurídico-político, certo? E a doutrina nos traz, basicamente, 2 critérios de nacionalidade. O primeiro é chamado de ius sanguinis, ou seja, direito do sangue, e o outro é ius solis, certo? Eles se aplicam do nascimento, né, que é um acontecimento natural. Então, ius solis e ius sanguinis. Equipe, dá uma olhada aqui no compartilhamento da tela, por favor. Beleza. Ius solis e ius sanguinis, tudo bem? Solis está associado ao solo, sanguinis está associado a sangue. Solo, local, território. O local que você nasceu é relevante, é importante. Não é isso? Sanguíneos vem de consanguinidade, vem da tua parentalidade, da tua hereditariedade, de quem tu é filho. Então aqui é simples, meu aluno, não tem segredo. E os solis e os sanguíneos. Vamos começar falando no item 3.1 aqui para ti, do ius sanguinis, que fala assim: por esse critério, será nacional todo descendente de nacionais, independentemente do local de nascimento. Aqui o que vai importar é ascendência e descendência, certo? É ascendência e descendência. Se eu sou filho de italiano, neto de italiano, eu posso ter nascido em qualquer lugar do mundo. Posso ter nascido aqui na maternidade Mãe Luzia, em Macapá. Lá no São Camilo, não interessa. Na maternidade do Bem Nascer, não é isso? Não pouco importa, isso é irrelevante. Isso vem da tua ancestralidade, ascendência, né? Vem do sangue, da tua genética. Tranquilo? E os solis, né? É origem territorial. Por esse critério, será nacional o nascido no território do Estado, independentemente de sua ascendência. No ius solis é o critério de você nascer. Cada nação, como eu falei para ti ainda há pouco, no exercício de sua soberania, ela escolhe qual o melhor critério para adotar. Certo? O Brasil, ele predomina o critério solis, mas tem muita coisa de sanguíneos, né? Então o Brasil é um misto, digamos assim. Tem para ius solis, tem para ius sanguíneos, né? A depender da situação, pode ser solis ou sanguíneos, o Brasil é essa permissão. Tem países que adotam só os solis, tem países que adotam só os sanguíneos, tem países que adotam os dois, enfim, a depender da Constituição, no exercício da soberania de cada Estado nacional, irá definir esse critério. Tudo bem, meu aluno? Espero que você esteja entendendo. Beleza, dê feedback aí para a equipe. A equipe me deu feedback, tá ok, os alunos estão entendendo, estão compreendendo. Beleza, então. Falamos de conceito, falamos de
de espécies. Agora a gente vai adentrar de fato na nossa Constituição. E a primeira definição que eu trago para ti é de quem são os brasileiros natos. Pessoal, existem duas espécies de brasileiros, tá? O nato e o naturalizado. O nato é aquele que tem a nacionalidade originária brasileira. Resumidamente, é aquele que nasce brasileiro, tudo bem? E as hipóteses de brasileiro nato estão previstas no artigo 12, inciso 1 da Constituição, certo? Tá aqui, né? Como regra geral, previsto no artigo 12, inciso 1, o Brasil, um país de imigração, adotou o critério do ius solis, certo? No Brasil, tu sabe, né, que tem imigrantes de todos os lugares, da Ásia, da Europa, da África. Então, aqui é um país que adota o ius solis. Todavia, ela é atenuada em diversas situações ou temperada por outros critérios. Então, aqui no Brasil, é ius solis, mas nem tanto, né? Muita coisa aqui vai caber de ius sanguíneos. Então, o brasileiro nato, né, no artigo 12, inciso 1A, é pelo ius solis. No inciso 1B, é ius sanguíneos e a serviço do Brasil. No 1C, ius sanguíneo mais registro. E no 1C, parte 2, ius sanguíneo mais opção. A gente vai ver cada uma dessas situações agora. Tudo bem, meu aluno? Em que eu vou espelhar para você aqui nessa aula o nosso artigo 12, inciso 1 da nossa Constituição Federal, que é o artigo que trata exatamente dos brasileiros. Artigo 12. São brasileiros, inciso 1, natos. E aqui nós temos 3 hipóteses previstas na Constituição Federal de brasileiros natos. Primeira delas, na linha A, vou falar dela agora. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Aqui é total aplicação do ius solis, né? Quem nasceu na República Federativa do Brasil, nesse lugar, neste rincão, é brasileiro. Ainda que de pais estrangeiros, mesmo que os pais sejam de outra nacionalidade. Tudo bem? Essa é a primeira regra. Só que essa regra tem um detalhe. Desde que estes... Quem são estes? Estes é o termo anafórico para pais. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, se vamos dizer que uma diplomata, né, está aqui no Brasil a serviço do seu país e ela tem um filho aqui, esse moleque será brasileiro? Não, porque ele está dentro dessa exceção aqui do desde que. Então, em regra geral, quem nasceu no Brasil é brasileiro nato, mesmo que de pais estrangeiros, salvo se esses pais estiverem a serviço do seu país de origem, né? Não é serviço de empresa, é serviço oficial, emissão oficial do seu país de origem, tudo bem? Ah, o estrangeiro vai trabalhar numa fábrica de automóveis, por exemplo. Ele está a serviço do seu país? Não. Certo? Serviço do seu país é serviço público. Então, se os pais estiverem a serviço do seu país e o moleque nascer aqui no Brasil, ele não será brasileiro, embora ele tenha nascido aqui. Tudo bem? Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, os nascidos no estrangeiro. Aqui, nem nasceu aqui, nasceu fora. Aplicação do ius sanguinis, portanto. De pai ou de mãe brasileira. Observa, meu aluno, a conjunção é ou. É obrigado necessariamente ser filho de pai e mãe brasileira? Não. Não é pai e mãe, é pai ou mãe. Certo? Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Imagina que um servidor público brasileiro, em missão oficial, vá a outro país, mantenha um relacionamento com uma estrangeira e a engravide. Esse filho oriundo desse relacionamento, embora ele tenha nascido no exterior, vamos considerar, pelo fato de o pai estar a serviço do Brasil, o lugar que ele venha nascer não é relevante. Ele será brasileiro nato, tudo bem? Pai ou mãe brasileira, certo? O pai ou a mãe. A mãe, por exemplo, está em viagem oficial,
Tá grávida, foi para outro país, o moleque nasceu lá, ele é brasileiro nato. Tudo bem? Mesmo que ele tenha nascido no estrangeiro. E a terceira hipótese de brasileiro nato, é na linha C, diz assim: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, de novo, cuidado com a conjunção, não é conjunção e, é conjunção ou. Isso significa dizer que não precisa ser pai, filho de dois brasileiros. Pode ser só o pai ou só a mãe brasileira, tudo bem? Serem nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Em regra, aí para fora, em outros países, nós temos embaixadas e consulados, né? O indivíduo foi registrado no consulado brasileiro, que é uma repartição brasileira, um exemplo de repartição brasileira competente, ele será brasileiro nato. Então, nascido no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, se foi registrado em repartição competente, é brasileiro nato. Então, imagina que José e Maria estão viajando a passeio, um passeio pela Europa, né? E aí, eventualmente, tenha nascido um filho desse casal lá na Europa. Se eles da feita que eles registram essa criança numa repartição brasileira competente, esse menino é brasileiro nato, não é isso? O Jorginho, que gosta de viajar muito, Jorginho viajou, sei lá, para Noruega, junto com a sua esposa. Lá ela teve um filho, Jorginho registrou esse filho, ele é brasileiro nato. Essa é a primeira hipótese, né? Beleza. Outra hipótese é vir residir na República Federativa no Brasil e a qualquer tempo optar, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Exemplo, o moleque é filho de brasileiro, mas não foi registrado em repartição, ficou morando no exterior. Ele pode, vindo a residir no Brasil, e depois de sua maioridade, a qualquer momento, não é isso? Requerer a nacionalidade brasileira. Da feita que ele requer, ele passa a ser brasileiro nato. Então, na linha C tem duas situações. A primeira refere-se ao registro em repartição brasileira competente, tudo bem? Registrou em repartição brasileira competente, brasileiro nato, filho de pai ou mãe brasileira nascida no estrangeiro. E da outra hipótese, se não houve o registro, mas houve uma vontade dele e houve a residência no Brasil, ele poderá também requerer a nacionalidade e será considerado brasileiro nato. De boa? Beleza, então, nós já vimos as hipóteses constitucionais de brasileiro nato. Agora, no desafio, nós vamos tratar da outra espécie de brasileiro, que é o brasileiro naturalizado, né? O naturalizado é aquele brasileiro por opção. Tu acredita, meu aluno, tu que reclama aí todo o tempo de ser brasileiro, né? Reclama no teu país, que tem gente que escolhe ser brasileiro, que faz essa opção. E é o caso do brasileiro naturalizado. Ele não nasceu brasileiro, mas por uma manifestação de sua vontade e atendendo os requisitos que comentaremos daqui a pouco, ele pode sim se tornar brasileiro. Esse é o brasileiro naturalizado, não é isso? Como forma de aquisição da nacionalidade secundária, a Constituição prevê o processo de naturalização, que depende tanto da manifestação de vontade como da quiescência estatal, ou seja, eu querer e o Brasil me aceitar. Não basta eu querer, é fundamental, é necessário que o Brasil me aceite. Então, eu manifesto a minha vontade de ser brasileiro e o Brasil vai analisar a minha manifestação e vai ver se eu atendo ou não os critérios exigidos pela sua Constituição Federal. Certo? É um ato de soberania, né? De forma discricionária, ou seja, uma opção do país aceitar ou não. Tudo bem? E essa solicitação ela pode ser tanto do estrangeiro como do apátrida. Apátrida, como eu falei ainda há pouco, é aquele que não possui uma nacionalidade. Tudo bem? Um desafio? Beleza.
A Constituição Federal de 88 somente estabeleceu a naturalização expressa, que se divide em ordinária constitucional e extraordinária constitucional. Vamos aqui ao artigo 12, inciso 2, e agora sim falaremos um pouco do brasileiro naturalizado. Tudo bem? Quanto tempo falta a produção? Só para me referenciar. Vamos lá, então. Beleza, então. Vamos organizar, né? Agora a gente vai falar dos brasileiros naturalizados. Beleza? E os brasileiros naturalizados estão previstos aqui no inciso 2 do artigo 12, que traz basicamente duas alíneas para tratar do brasileiro naturalizado. Tudo bem? A linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Olha só, aqui está expresso de forma inequívoca que é uma aquisição. E uma aquisição que deriva, né? Uma aquisição que deriva de uma manifestação de vontade. Como eu falei ainda há pouco, não é isso? Então, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigida para os originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Aqui há um critério especial para os países chamados lusófonos. Luso, português, fono, língua, não é isso? Linguagem, sei lá. Esses países lusófonos, e aqui nós temos alguns exemplos, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, né? Para citar alguns exemplos, Macau, se não me engano, enfim, são exemplos de países que falam língua portuguesa. Para esses países lusófonos, nós temos o que, pessoal? Para esses países lusófonos, nós temos uma regra específica, qual seja residência por um ano. Ininterrupto, ou seja, sequencialmente, né? Não é aquela residência pingada, sem interrupção e idoneidade moral. A Constituição não nos traz o conceito de idoneidade moral. Ela coloca como um conceito jurídico aberto, né? Talvez a lei de imigração, a doutrina definam, mas ela não traz. Mas idoneidade moral está associada à ideia de quê? De ter um comportamento social bom, né? Aprovável, que não tumultue, que não busque confusão, né? Que tenha uma moral social, uma ética na sua vivência, no seu dia a dia. Então, para esses países que falam língua portuguesa, nós temos essa cobrança, né? Apenas um ano de residência ininterrupto e idoneidade moral. Produção, eu vou engatilhar aqui contigo um intervalo só para eu produzir um outro, para eu te mandar umas questões para ferir o tempo, beleza? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo são para os demais estrangeiros, aqueles que não falam língua portuguesa. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, e aqui quando ele dá a ideia de qualquer, ele está dizendo de qualquer outra, não é isso? Beleza, que não fale a língua portuguesa. O que ele exige? Aqui o critério é um pouco bem mais exigente. Ele diz assim, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. No outro bastava um ano, aqui é há mais de 15 anos, tudo bem? Ininterruptos e sem condenação penal. Ou seja, condenação penal é na justiça criminal, ou seja, não teria nenhuma condenação pelo Poder Judiciário relativas a crime. Desde que requeiram a nacionalidade brasileira, óbvio, né? Ele tem que pedir, tem que solicitar a nacionalidade brasileira. É uma manifestação de vontade, é um querer, tudo bem? Então são essas duas hipóteses de brasileiro naturalizado, tudo bem? Países que falam língua portuguesa, duas exigências, né?
residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Para outros países, para outras nacionalidades, mais de 15 anos de residência ininterrupta e sem condenação criminal, sem condenação penal, e tem que solicitar, tem que requerer essa nacionalidade. Tudo bem? Nós vamos agora falar de alguns parágrafos relevantes aqui para ti, que também são objetos de cobrança de prova da Fundação Carlos Chagas e possivelmente estarão na tua prova, meu prezado, minha prezada aluna. Vamos lá. Parágrafo 1º aqui do artigo 12. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Pessoal, aqui no artigo 12, parágrafo 1º, nós temos a figura do português equiparado. Como assim, professor? Esse português se equipara ao brasileiro naturalizado, certo? Esse português equiparado, vou colocar aqui, se equipara para em direitos ao brasileiro naturalizado. Ele se equipara ao brasileiro naturalizado, meu aluno. Então, esse brasileiro, esse português que tem residência permanente, e aqui observa que tem uma conjunção que impõe uma condição, né? Se houver reciprocidade. Se é uma condição. Reciprocidade é o mesmo tratamento. Reciprocidade é um dos principais princípios das relações internacionais, né? Tu me trata bem que eu te trato bem. Tu me trata mal, eu te trato mal. Resumidamente é isso. É ser recíproco. Minha aluna é aquilo que faltou no teu antigo relacionamento, né? Reciprocidade, né? Meu aluno, antes de levar a tua moleca, faltou isso para ela, né? Ela reconhecer o seu cuidado, o seu zelo por ela. Veio o malandro e levou. Veio do bigodinho fino, né? Sobrancelha arriscada e levou a tua morena. Acontece. Mas quando tu ganhar mais de 10 mil no CFO, tu vai esfregar na cara dela, né? Faz isso. Vingança boa, vingança do estodo. E sim, então, vamos lá, pessoal. Reciprocidade, ou seja, se os brasileiros que residem em Portugal puderem se equiparar ao português, esse português com residência permanente no Brasil se equipara ao brasileiro. Mas que brasileiro? Já que ele prova isso. Ao brasileiro naturalizado. Ele não se equipara, cuidado com isso, ao brasileiro nato. Em hipótese alguma, ele se equipara ao brasileiro naturalizado. Tudo bem? Beleza. Certo? Essa é a situação prevista no parágrafo 1º do português equiparado. O parágrafo 2º, pessoal, diz assim: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Aqui ele iguala, dizendo o seguinte, que a lei não pode estabelecer diferença entre brasileiro nato e naturalizado. A lei, meu aluno, a lei não diferencia. Para a lei, não há diferença entre brasileiro nato e naturalizado, é tudo brasileiro. Mas observa, salvo nos casos previstos na Constituição. Sabe o que isso significa dizer, aluno do desafio? Que a lei não pode, mas a Constituição, ela pode sim fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. A nossa lei maior, ela pode. Cuidado com isso. Vou falar com muita calma. A lei não pode fazer distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. A lei não pode, salvo os casos previstos na Constituição. Em outras palavras,
a Constituição e somente a Constituição, somente ela, exclusivamente a Constituição, ela sim pode fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Gravou isso? Tá fixo? Já mentalizou isso aí? Espero que sim. Beleza. Tanto é verdade que a Constituição ela pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, tão é verdade isso que no artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição, ela trouxe para a gente cargos privativos de brasileiros natos. Como assim? São cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos e não por brasileiros naturalizados. São cargos, portanto, inacessíveis. Quando a Constituição Federal, a nossa lei maior, ela estabelece essa diferença, ela faz essa distinção, ela reserva cargo para brasileiro nato, ela está limando o naturalizado. Então a Constituição faz-se distinção. É a lei que não pode, mas a Constituição é a lei das leis, ela está acima das leis. E ela pode sim fazer distinção, tanto é que nesse título, nesse capítulo, ela traz cargos privativos. O que é um cargo privativo? Só pode ser ocupado por brasileiro nato. Parágrafo 3º, quais são esses cargos? Primeiro, presidente e vice-presidente da República. O presidente, pessoal, e o vice-presidente, que é o seu sucessor natural, que é o primeiro na sua linha de sucessão, na sua substituição, eles são chefe de Estado, é chefe de Estado e chefe de governo. Ele toma decisões fundamentais, inclusive envolvendo a nossa soberania. Então, para não correr o risco de colocar alguém que não tenha um vínculo completo, vamos dizer assim, entre muitas aspas aí, porque pode ser até uma discriminatória essa frase, e na internet a gente tem que ter muito cuidado, Vai ter gente que lacrar o professor aí. Não, o professor foi, não, calma. Muitas aspas aí. Essas muitas aspas para dizer assim, que por uma questão até de segurança, a Constituição entendeu que o chefe de Estado e chefe de governo, que é o presidente da República, e o seu sucessor imediato, ou seus sucessores, devem ser brasileiros natos. Então, o primeiro exemplo, presidente e vice-presidente da República. Segunda hipótese, presidente da Câmara dos Deputados. Pessoal, Câmara dos Deputados é uma das casas do Congresso Nacional, em que estão lá quem? Deputados federais. Tudo bem? Cuidado. Pode ter um deputado federal brasileiro naturalizado? Pode. Todavia, o presidente da Câmara dos Deputados, ele sim tem que ser brasileiro nato. E aqui é muito simples de entender. Na linha de sucessão presidencial, nós temos o presidente e o vice. Vamos dizer que o presidente renuncie e o vice faleça. Quem assume o poder? É o presidente da Câmara dos Deputados. Então, cuidado. Ao presidente, sim. Certo? Ele tem que ser brasileiro nato. Se fosse deputado federal, professor? Não. Deputado federal não é cargo privativo de brasileiro nato. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, esse sim é cargo privativo de brasileiro nato. Presidente do Senado Federal, não é isso? Nosso senador Amapá atualmente, Davi Alcolumbre, é o presidente do Senado Federal. Eu não conheço o Davi, mas uma certeza eu tenho, ele é brasileiro nato. Por quê? Presidência do Senado, pela mesma razão da Câmara, é cargo privativo de brasileiro nato. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Cuidado, meu aluno, não é o presidente. Aqui são todos os ministros. Quantos ministros nós temos no STF? 11, STF, somos um time de futebol. Time de futebol, 11 jogadores, 11 membros do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Alguns times jogam com 12, jogam com arbitragem, mas brincadeiras à parte, nós temos 11. A produção aqui, o time dos nossos produtores, com certeza é o time que joga com 12. Mas o STF tem 11 membros, e esses 11 membros do STF, até porque no STF a presidência ela é rotativa, ela troca, tudo bem? E o presidente do STF está na linha da sucessão presidencial,
mas aqui não é só o presidente, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser brasileiros natos. Quem mais, pessoal? Carreira diplomática, quem atua na diplomacia, negociando os interesses nacionais, né? A nossa soberania, por razão de soberania também, é brasileiro nato, oficial das Forças Armadas, tá? E ministro do Estado da Defesa. Ministro do Estado da Defesa porque ele trata de questões estratégicas também da nossa soberania. E Força Armada. Quando eu falo Força Armada, eu estou falando das três, né? Estou falando de Força Armada, estou falando de Marinha, Exército. E qual é o outro desafio? Ouvi daqui. Aeronáutica. Tudo bem? São esses os casos de cargos privativos de brasileiro natos. Tudo bem? Conseguiu ouvir aí, aluno, o desafio? Espero que sim. São esses cargos privativos de brasileiros natos. Tudo bem? Beleza. Pessoal, eu não sou muito chegado em mnemônico, né? Mas como meio que todo mundo faz, o professor não vai fazer uma regra diferente, né? Nós temos o mnemônico já batido, porque estuda para concurso público há muito tempo, mas sempre tem gente nova chegando, né? Para você lembrar os cargos privativos de brasileiro nato, que é o mp3.com. Certo? O mp3.com, ele nos indica iniciais de quem efetivamente, quais cargos são de brasileiros natos. Esse M, vou colocar de cor diferente aqui para você não se confundir. Esse M eu posso colocar que é o ministro da Defesa. O ministro do Estado da Defesa. O O aqui eu posso entender, eu posso colocar para ti, que é o oficial das Forças Armadas. Esse C aqui é o carreira diplomática. Esse M aqui eu posso considerar ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse P3 são 3 presidentes, né? Presidente da República e seu vice, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. São aqui, né? O nosso mp3.com, mnemônico aí para quem tem dificuldade. Mas um desafio que vai resolver tanta questão, que vai estudar arduamente, ele nem vai precisar de mnemônico, porque aluno desafio, aluno diferenciado. Não é isso? Tô mentindo? Não, né? Homem de Macapá não mente, só falamos verdade. Então, são os cargos, esses são, melhor dizendo, os cargos privativos de brasileiro nato. Tudo bem? E o nosso último item da aula trata da perda de nacionalidade, meu aluno. Time. Beleza. O nosso último tema da aula é a perda de nacionalidade. Isso, a perda de nacionalidade teve uma alteração recente, né, na Constituição, que foi uma alteração de 2023, pela Emenda Constitucional 131. Já estamos em 2025, né, mas não deixa de ser uma novidade legislativa, não deixa de ser uma novidade constitucional. E a Fundação Carlos Chagas, ela gosta de verificar as mudanças recentes na lei, na Constituição, e é por isso que a gente vai dar uma boa ênfase aqui à perda da nacionalidade. Pessoal, com o tempo primeiro, por favor.
Quanto falta? Beleza, vamos lá. Pessoal, a nacionalidade é um vínculo, é o que liga uma pessoa a outra. É o que liga uma pessoa a outra, né? Ou uma pessoa a alguém, a uma instituição. Beleza. Vou desprogramar aqui com a equipe, com os alunos. Eu vou fazer o seguinte, tá? A gente vai terminar essa explicação aqui. A gente vai te dar uns 4 minutos de intervalo para eu projetar algumas questões que a gente vai comentar aqui contigo, para não ficar, né, um vácuo aí no teu aprendizado. Bora lá. Perda de nacionalidade, então, aluno desafio. Olha só. Vínculos se perdem, sim ou não? Se perdem, pessoal. Tu era vinculado à tua morena, ao teu moreno, né? Foi olhar o celular dele, ou veio alguém e levou. Desfez aquele vínculo. Desfez aquela união. Isso acontece com todo mundo, né? O professor está tirando barato com a minha cara. Não é gatilho, isso acontece com todo mundo. Beleza. Vínculos se perdem, se desfazem. E com a nacionalidade não é diferente. A nacionalidade é uma ligação, é um vínculo jurídico-político entre um indivíduo e um Estado nacional. Esse vínculo pode se desfazer? Pode. E quando esse vínculo se desfaz, nós o chamamos de perda da nacionalidade. São as hipóteses em que alguém que é brasileiro deixará de ser brasileiro. Tudo bem? Pode ocorrer, existem hipóteses constitucionais para isso? Sim. Elas estão previstas aqui no parágrafo 4º e 5º do artigo 12 da nossa Constituição Federal. Vamos lá, então. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, primeira hipótese, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Essa aqui, ela é própria para o brasileiro naturalizado. Ele teve cancelada, ou seja, a sua naturalização, ele fez a opção de ser brasileiro e ele teve a sua naturalização cancelada. Tudo bem? Esse cancelamento, ele tem que se dar por decisão, por sentença judicial, ou seja, uma sentença exarada pelo Poder Judiciário. E essa sentença tem que ser uma condenação. Se ele está envolvido com fraude no processo de naturalização, ou seja, vamos dizer, ele falsificou um documento, ele fraudou, ele deu uma informação falsa, ele agiu de má fé, ele fraudou o processo, ele cancela a sua naturalização. Ou ainda, se ele atentar contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito. Vamos supor que alguém se naturalizou brasileiro, vamos usar meu amigo Aleph como exemplo. O Aleph é estrangeiro, resolve se naturalizar brasileiro. Só que o Aleph tem na sua cabeça um plano meticuloso. Ele quer explodir o Palácio do Planalto, ele quer explodir Brasília, ele quer tomar o poder na República, ele quer aplicar um golpe de Estado. Esse indivíduo que quer aplicar, que atenta contra a ordem democrática, contra a ordem constitucional, contra o Estado brasileiro, ele também tem cancelado a sua naturalização por sentença judicial. E aí ele perde a nacionalidade. Então são duas hipóteses aqui, meu aluno. Se o caboclo, sempre por sentença, tá? Fraudou, falsificou o processo de naturalização, a sentença judicial cancela a sua naturalização. Ou ainda, se ele participou de atentado contra a ordem constitucional ou contra o Estado Democrático de Direito. Tudo bem? Por meio de uma sentença da Justiça, ele perde a sua nacionalidade. Essa hipótese, frise-se, é para brasileiro naturalizado. E nós temos a segunda hipótese, meu aluno. Na segunda hipótese, é quando, essa aqui vale tanto para o nato quanto para o naturalizado, né? Diz assim: fizer pedido expresso da perda de nacionalidade perante a autoridade brasileira competente, ressalvada as situações que acarretem a patridia. Como assim, professor? Pedido expresso. Eu não quero ser mais brasileiro.
Cansei desse país, não é isso? Exemplo, bora imaginar que da nossa equipe aqui do desafio, na nossa produção, nosso suíte, só tem cara presença, só tem cara bonito, né? É o verdadeiro significado do tanto faz. Para as meninas aí, tanto faz. Jogar pro alto, os caras são presença pra caramba. E aí, imagina que um deles vai pro exterior, conhece uma estrangeira, né? Tem aquele gingado, aquele remeleixo brasileiro e a conquiste. Ele conquista, vai morar lá pro exterior, sei lá, pra França, e diz assim: eu não quero mais ser brasileiro. Eu vou virar um cidadão francês, eu vou casar com uma francesa. Eu posso? Pode. Então tu pode perder por pedido, desde que você não se torne uma apátrida. O que é uma apátrida? É um sem pátria. Então, se eu já tenho outra nacionalidade garantida no gatilho, eu posso deixar de ser brasileiro? Pode. Eu posso perder por uma manifestação de vontade, por um pedido expresso. Eu quero deixar de ser brasileiro. Ok. Desde que não resulte na apatridia. O que é apatridia? É você não ter nacionalidade. Eu não posso deixar de ser brasileiro para não ter nada. Mas se eu tiver uma outra nacionalidade engatilhada, garantida, eu posso deixar de ser brasileiro? Posso. Inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12 da nossa lei maior. Tudo bem? O parágrafo 5º, pessoal, ele faz uma ressalva a quem abriu mão, né? Quem renunciou. Ele diz assim: a renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2, parágrafo 4º deste artigo, que nós vimos há pouco, esse aqui, né? Não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. O Brasil é uma mãe, meu aluno. O Brasil é a minha aluna que perdoa o ex, que foi embora, né? Minha aluna sabe, né? O teu namorado, ele chega no carnaval e diz assim: amor, eu tô meio confuso. Bora dar um tempo. Ele tá renunciando ao teu relacionamento. Tu aceita ele de volta? Tu aceita, né? Porque o amor sempre vence. Tu aceita ele de volta, né? E o Brasil é assim. O parágrafo está dizendo o seguinte: o caboclo renunciou da nacionalidade brasileira. Porém, nada impede que ele venha a readquirir. Ou seja, se ele atender os critérios da lei, ele pode voltar a ser brasileiro. Tipo, opa, deu errado, né? O nosso membro da nossa equipe aqui do Suíte, ele foi lá, casou com a francesa, achando que a mulher francesa era diferente, queria ter uma nova experiência. Levou chifre do mesmo jeito, não deu certo. Brasil, posso voltar? Me aceita de volta? E o parágrafo 5º do artigo 12, ele dá essa permissão. Tipo assim, pode voltar, né? Ou seja, pode readquirir a nacionalidade brasileira. A renúncia não impede esse readquirimento, vamos dizer assim, da nacionalidade brasileira. Tranquilo? Aluno desafio, esgotamos a parte teórica de nacionalidade. Eu vou te pedir um intervalinho de 3 minutos, 2 a 3 minutos, só para eu ajustar aqui com eles umas questões para a gente projetar para você. Tudo bom, aluno desafio? Breve intervalo para ti, a gente já retorna.
Voltando agora sim, né, aluno desafio, vimos a parte teórica todo dia de nacionalidade, o professor vai resolver algumas questões para ti, para completar o teu tempo, para te deixar já engatilhado no tema, tudo bom? Equipe, por favor, produção, primeira questão aí no quadro pra gente. Primeira questão, né, questão atualizada, como sempre. Nossa aula aqui é igual bomba pet, 100% atualizado. Primeira questão diz assim, questão da tua banca, né, foi cobrada em concurso de analista judiciário, agora em 2025, que tem assim o comando. Olha só, todas as informações do comando são de relevante importância, porque no comando que estão os detalhes. Vamos lá. Genivaldo, que é o cidadão aqui, né, que a gente vai cuidar, Genivaldo, é filho de mãe argentina e pai brasileiro. Mãe argentina e pai brasileiro. Nós temos essas informações até agora. Beleza. Nasceu no Brasil. Outra informação relevante, enquanto seus pais aqui estavam visitando a família brasileira. Genivaldo mudou-se com seus pais para a Argentina durante o seu primeiro ano de vida, mas agora pretende fazer faculdade no Brasil e exercer o cargo de ministro do Estado da Defesa, com base apenas nas informações de Genivaldo. Bora entender a questão aqui, meu aluno? Olha só. Ele pretende ser ministro do Estado da Defesa. Ministro do Estado da Defesa é um cargo privativo de brasileiro nato. Já vimos ainda há pouco. Então, esse cargo de ministro do Estado da Defesa, ele é privativo de brasileiro nato. Ou seja, para a pretensão de Genivaldo ser real, ele precisa ser brasileiro nato. Mas será que ele é brasileiro nato? Primeira informação, ele nasceu no Brasil. Artigo 12, inciso 1, a linha A. É brasileiro nato os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Nesse caso aqui, meu aluno, ele nasceu no Brasil. E mais do que pai estrangeiro, o pai dele é brasileiro. Então aqui não há dúvida que ele atende o que está no inciso 1, a linha A. Sabe por quê? Porque nascer no Brasil, pelo critério do ius solis, é um dos primeiros do brasileiro nato. Os nascidos no Brasil. Ainda que de pais estrangeiros. Mas nesse caso, ele não é. A mãe é estrangeira, mas o pai não. O pai é brasileiro, não é isso? O pai é brasileiro. Então aqui não resta dúvida que ele é brasileiro nato. Além de ter nascido no Brasil, ele é filho de pai brasileiro. Cercou todas as hipóteses. Ele é brasileiro nato. Ele pode ser ministro do Estado da Defesa? Pode, porque é um cargo privativo de brasileiro nato e ele preenche essa condição porque ele está de acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha A da nossa Constituição Federal. É, portanto, brasileiro nato e pode exercer o cargo pretendido. Então, o gabarito, sem dúvida, é letra A. De boa? Perfeito? Podemos ir para a segunda questão. Segunda questão, também questão recente, nível superior da Fundação Carlos Chagas, simulando a realidade da tua prova, né? Diz assim a segunda questão. Em conformidade com a Constituição Federal, com relação à extradição, pessoal, essa segunda questão, ela nem está no artigo 12, né? Se você não viu, você verá com outro professor, provavelmente, lá no artigo 15. Inciso 51, que é basicamente assim, trata sobre extradição. O brasileiro nato, ele não pode ser extraditado em nenhuma hipótese, meu aluno. Não é possível a extradição de brasileiro nato. O que é extraditar? Vamos dizer assim, entregar para outra nação onde ele tenha sido condenado, né? Aconteceu recentemente com uma deputada brasileira, está acontecendo, Carla Zambelli foi presa na Itália, por uma condenação que ela tem no Brasil e está sendo solicitada a sua extradição. Não sei se vai ser concedido ou não, não vou entrar no mérito da discussão se merece ou não, mas extraditar basicamente é isso, tá? O artigo 5º diz assim,
O brasileiro nato, ele não será extraditado. Já o brasileiro naturalizado, ele pode sim ser extraditado. Então já existe uma diferença que a Constituição traz aí entre nato e naturalizado. Em que situações o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Crime comum praticado antes da naturalização e envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. Para o envolvimento com tráfico de entorpecentes, tanto faz se foi antes ou depois da naturalização, ele será extraditado. Já o crime comum, somente aquele cometido antes da naturalização, tudo bem? É o que nos informa o artigo 5º, inciso 51. Tá, vamos lá então. Letra A. Será concedida a extradição do estrangeiro por crime de opinião? Se eu não me engano, o inciso 52 diz que é proibido extraditar alguém por crime de político ou crime de opinião. Então não pode haver no Brasil extradição por crime político ou de opinião, tá, meu aluno? É uma vedação lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Letra B. O brasileiro naturalizado será extraditado em caso de crime comum praticado antes ou depois da naturalização? Antes, sim. O depois, não, meu aluno, tá? O único que é antes e depois é envolvimento com tráfico. No caso de crime comum, é somente antes. Então, quando falou em crime comum, a extradição só pode ocorrer se esse crime aconteceu antes da naturalização. Tudo bem? Letra C. Em nenhuma hipótese o brasileiro nato será extraditado. Exato. É a correta. O brasileiro nato, ele não é extraditado em nenhuma hipótese, tá? O único brasileiro que pode ser objeto de extradição, que o Brasil pode extraditar, é o brasileiro naturalizado, nas condições que eu expliquei ainda há pouco. Tudo bom? Então, aí, sem dúvida, a letra C é a correta. A letra D fala que em nenhuma hipótese o brasileiro naturalizado será extraditado. Errado. O naturalizado pode sim, nas duas hipóteses que eu já mencionei. E a letra E fala que será concedida extradição por crime político. Não, não pode haver por crime político, nem por crime de opinião. Então, aí, sem sombra de dúvidas, a letra C. Produção, quanto tempo falta? Vê se eu consigo resolver mais uma. Que a terceira é um pouco longa. Beleza. Vamos encerrar aqui na nossa terceira questão de nacionalidade, né? Ela é um pouco longa, e por isso que eu perguntei o tempo. Vamos lá. Vamos nos atentar às informações que o comando nos traz. Sempre assim, tá, meu aluno? Atente-se às informações que o comando traz. O sujeito é Túlio, né? Túlio é brasileiro nato. Essa informação é relevante? Sim. Túlio é brasileiro nato, mas mora na Alemanha há vários anos e pretende tornar-se o cidadão daquele país, preenchendo os requisitos para tanto. Então o Túlio, ele cansou de ser brasileiro e ele quer se tornar cidadão alemão, certo? Ele mora na Alemanha e quer se tornar cidadão alemão. Beleza. Após sua naturalização, ele se torna alemão. Túlio deseja fazer pedido expresso de perda de nacionalidade brasileira. Ou seja, ele não quer mais ser brasileiro, certo? Perante a autoridade competente. Pois acredita que assim se integrará melhor à cultura alemã, não sei o quê, papo furado, né? Pagar pau de gringo, Túlio, né? Não quer se envergonhar pelo 7-1, pois a gente se envergonhou. Beleza, Túlio foi lá e pediu para perder. Considerando apenas as informações fornecidas de acordo depois que Túlio se naturaliza alemão. E aqui ele quer perguntar se ele pode ou não renunciar, né? Olha o que fala a letra A para a gente aqui. Letra A. Poderá renunciar à nacionalidade brasileira como pretendido, o que não impede de readquiri-la nos termos da lei. Pessoal, é a letra A o gabarito. Nós vimos ainda há pouco, né? Que eu falei para ti, o Brasil é igual a minha aluna que aceita o ex voltando. Não é isso? O fato de ter... Pode perder a nacionalidade por pedido expresso? Pode. Nós vimos agora no parágrafo 4º, não é isso? No inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12. Porém, no parágrafo 5º há uma ressalva, que ele pode readquiri-la. Nos termos da lei, não impede de readquirir.
Então, aqui na letra A, ela está em conformidade exata com o parágrafo 5º, né, do artigo 12, né? Parágrafo 4º e 5º do artigo 12. Então, aí, nitidamente, é A o gabarito. Bora ver o erro das outras. Vou trocar de cor aqui do marcador para a gente ver o erro das outras, né? Só testar ele aqui, tá. Eu vou marcar de vermelho os erros, tudo bem? Letra B. Poderá renunciar à nacionalidade brasileira, certo? Sendo vedada a sua requisição. Não, ela não é vedada, tá, meu aluno? Como nós vimos no parágrafo 5º, ele pode readquirir. Atender os critérios da lei, ele pode readquirir, né? C. Perderá automaticamente a nacionalidade brasileira, tendo em vista que terá adquirido outra nacionalidade por naturalização voluntária. Não podendo readquiri-la, pessoal, ele pode sim readquirir, tá? Não poderá renunciar como pretendido. Nós vimos no parágrafo 4º, inciso 2, que ele pode sim renunciar. Então, esse não está errado. E letra E, não poderá renunciar. Nós vimos que ele poderá sim, tá? Ele pode sim renunciar. Aí tu vai ler o artigo 12, parágrafo 4º, parágrafo 5º, para reforçar essa convicção. Então, sem sombra de dúvidas, o gabarito aí nosso, né? Só marcar para ti o gabarito aqui, sem dúvida, letra A. Letra A é a alternativa correta. Tudo bem? Bem, meu aluno, desafio, né? Para não ficar muito quebrado, resolveu ter questão de ultrapassar o nosso tempo. A gente vai encerrar nosso encontro aqui. No próximo encontro de noções de direito, nós vamos resolver questões de nacionalidade, para deixar essa compreensão, esse entendimento muito claro na sua mente, certo? Então, na próxima aula, esteja preparado, leia o artigo 12 da Constituição, dê uma reforçada para a gente nivelar legal, que nós traremos outras questões associadas a essa ideia de nacionalidade. No mais, eu quero agradecer a equipe que está aqui, agradecer a você pela paciência e pela audiência, e nos vemos no próximo encontro no desafio rumo à aprovação. Muito obrigado.